Bom, boa tarde para todos e para todas. Eu queria registrar com prazer a realização desse evento, comemorar 25 anos de uma política que passou pela cidade, ainda está aí, mas precisando revitalizar. É um negócio bacana, um negócio importante. Eu gostaria, pessoal, primeiro o seguinte, o que Mônica e a companheira acabaram de expor, dá um panorama muito completo do que foi a nossa caminhada aqui para a construção do Sistema Municipal de Habitação em Belo Horizonte. Então, quem estava aqui no início, o que foi colocado aqui, a Mônica pegou um negócio bem geral, pequenos detalhes importantes ela conseguiu lembrar e trazer para a nossa reflexão. E eu tinha preparado uma intervenção e depois disso eu preferi fazer algumas alterações. Eu vou tentar aqui só deixar aqui alguma contribuição para a nossa reflexão a partir disso que Mônica e a companheira colocaram e a partir das informações que a gente tem daquele período. É bom destacar que esse processo que nós vivemos aqui de 93 para frente, ele só foi possível porque nós conseguimos acumular do ponto de vista político e organizativo no movimento social, no movimento urbano e, de certa maneira, nos relacionarmos com esse potencial que já existia, estava no processo, que é o setor técnico dessa área urbana, a universidade, a academia, que acabou somando nessa perspectiva de dar vamos dizer assim, um panorama mais concreto, mais objetivo e trabalhar nessa perspectiva de uma política mais consistente, de fato, reconhecida no território e vai por aí afora. Então, eu acho que uma das coisas que marcaram muito esse processo que nós vivemos foi exatamente esse momento de ascensão democrática do país. Eu até digo o seguinte, não foi nem em 84, eu acho que nós começamos a acumular para isso em 79, quando começa o processo de retomada dos movimentos sociais no Brasil, veio o movimento contra a carestia, logo depois o enfraquecimento do projeto da ditadura militar, crescem os movimentos tanto no mundo sindical quanto popular. Há um deslocamento significativo dos militantes organizados nas frentes de partidos, células, organizações clandestinas da época, para essas várias frentes da sociedade civil que se organizavam naquele momento para enfrentar a realidade. Então, assim, esse momento foi um momento que, na minha opinião, foi o que consagrou a possibilidade desses saltos que aconteceu logo em seguida. O quadro que nós encontramos logo após a ditadura, no processo de ascensão, a Mônica deu um dado aqui que eu acho que ele está equivocado, quando ela fala que quando Patrus assumiu, mais ou menos a Orbel tinha lá 1000 e poucas famílias em barracas de lona. Era muito mais. Para vocês terem uma ideia, em 93 nós tínhamos aproximadamente quase 3.500 famílias em barracas de lona. Vou citar aqui, olha, o CBTU que ela falou muito bem, mas você tinha lá o Novo Arão Reis, você tinha o Mariquinha, você tinha o Confisco, você tinha o pessoal lá Não, eu falei em Floramar. Você tinha, aqui o Caetano Furquim, o pessoal que estava tendo uma pedreira lá, aquela coisa toda, esperando o reassentamento. O Patrus chegou nessa prefeitura, para vocês terem uma ideia, com esse conjunto de moradores em barracas de lona, e um processo muito esvaziado até então de qualquer intervenção nos assentamentos existentes de vilas e favelas. O governo que antecedeu o governo Patrus, o governo PSDB, pessoal, não investiu um centavo na política habitacional, nem para os assentamentos já existentes, nem os programas de vilas e favelas que já existiam, como também não investiu um centavo na produção de novas moradias. E o discurso que eles alimentaram, que eles justificavam essa postura política, era que essa política trazia, ela estimulava o êxodo rural, a vinda do pessoal para cá, como se isso fosse um negócio bem conservador e atrasado. Bom, então esse para mim, vamos dizer assim, é um momento que esse é uma característica importante que nos dá a compreensão de que nós conseguimos acumular nessa perspectiva em função de todo esse acúmulo político de resistência, de luta dos movimentos sociais. A partir da vitória do Patrus, esse processo continuou. Agora ele continuou, eu acho interessante porque você tinha todo esse passivo já colocado, não tinha nenhuma política pública de habitação sinalizada no plano municipal.
O que você teve anterior a isso, que foi um negócio importante, que deve ser registrado também, foi em 84, 85, com a sessão democrática, veio aqueles programas de emergência do governo federal. E aí, no caso da habitação, eles criaram a Secretaria de Assistência, ou a Secretaria Comunitária, até o Libo Teixeira, né, ele era o secretário dessa pasta do governo federal. E uma das frentes de investimento ali do leite, bolsa, cesta básica, sopão, essa coisa toda, foi a política habitacional. Foi, na verdade, um programa de habitação popular que eles lançaram, chamado PROIMPO, na época. E essa iniciativa levou, quer dizer, você tinha aí, assim, combinado com isso, uma campanha que o Ferrara fez aqui da cidade, para prefeito, vamos dizer assim, pautado na questão habitacional. Os comitês de campanha dele na periferia tinha lá a inscrição da casa própria. Olha só que loucura que o cara fez. Ele ganhou a eleição, 2 anos depois não tinha falado um A da habitação aqui, e começa então os movimentos a se organizar. Por isso, né, por causa da crise muito séria, pessoal, essa crise, ela tinha um aspecto que é um negócio muito forte, né, questão, por exemplo, a questão salarial na época do governo, a inflação naquele período era de 40% ao mês. Então, assim, que as pessoas ganhavam esse mês, no outro mês, enfim, não correspondia às suas demandas. E era um processo muito grave, né, de falta de habitação no nosso município aqui. Então, muita ação de despejo, muita ocupação irregular em áreas inadequadas e rejeitadas pela especulação imobiliária, falta de política pública. E vem o governo, faz essa campanha e acaba não traduzindo isso em coisa real. E 2 anos depois, todo um processo muito significativo de ocupação nessa cidade. Eu acho que teve um período aqui de antes de 88, 87, 86, que era 100 ocupações por ano aqui. Ocupações com visibilidade, outras não, no entanto, mas aconteciam no conjunto da região metropolitana em função desse processo, dessa crise. Né? Eu lembro que esse PROIMPO ele gerou 10 mil lotes. Aqueles lotes lá do Jatobá, né, que estava na mão da Caixa Econômica, uma parceira deles, pegaram áreas que eram dessas áreas dos aterros sanitários, né, tanto proposta de Capitão Eduardo e do Filadélfia, reproduziram algumas unidades lá. Dessas 10 mil unidades, eles conseguiram entregar material para 3 mil e poucas famílias, e depois o conjunto desenvolveu a partir da iniciativa da própria comunidade, do próprio beneficiário. O que eu acho importante, então, registrar a partir de tudo isso? Né? Quando nós ganhamos a eleição aqui, que cria todo esse aparato de participação popular, controle social, que foi importante, que sinceramente foi significativo para a gente pensar a cidade na perspectiva da inclusão, nós também enfrentamos um problema que a gente precisa assim, refletir sobre. Até hoje, nós precisamos encontrar uma resposta para isso. Né? Vou dar um exemplo. Quando ganha o governo aqui, que todas essas políticas, tanto da assistência quanto da política urbana, há uma efervescência muito grande, uma movimentação muito grande. E nós começamos a ser pautados por esse novo governo. O movimento passou entrou numa agenda intensa desse governo, no processo de construção desses instrumentos. Mas ficou nisso. Passou isso, o movimento continuou na agenda do governo, perdeu a agenda própria. Perdeu, na minha opinião, um espaço próprio de elaboração política, até para, de certa maneira, apontar rumos, né, tratar de problemas, tratar de questões relacionadas a essas conquistas, a esses programas. Eu penso que esse foi um dos nossos pecados. E eu não vejo culpado nisso não. Assim, não é isso. Eu fico pensando, o governo podia fazer melhor? Podia ter uma visão melhor, mas e também nós? Né, que estávamos à frente dos movimentos, e os partidos que estavam, de certa maneira, por trás desses movimentos, pensando e elaborando essas políticas, né? Não considerou esse aspecto. Na verdade, o modelo de participação popular nosso aqui, apesar de toda a riqueza dele, ele acabou, de certa maneira, esvaziando a nossa pauta política própria. Então, o movimento, de certa maneira, perde esse espaço próprio de elaboração, e isso é muito ruim. Porque depois vem as mudanças do interior do governo e o movimento nem percebe. E aí a gente vai perdendo direitos, vai minguando as políticas, esvaziando esses espaços de participação e controle social. E quando esse assunto acabou tudo, o movimento
vou perguntar o seguinte, né, pessoal, uma política tão forte, virtuosa, com orçamento participativo, né, que garante democracia, participação, inversão de prioridades e tudo mais, que é uma das conquistas mais importantes do setor mais popular da cidade. Ele praticamente acaba sem nenhum pingo do movimento. Isso precisamos refletir sobre. E onde erramos? Como é que nós vamos fazer para entender isso? Enfim, como é que nós vamos superar essa ausência de debate político no interior do movimento? Eu acho que houve um processo muito grave de despolitização também do movimento. Porque na medida que a gente começa a discutir na política no plano local, né, que ganhamos aqui em Belo Horizonte, em alguns lugares do país, há também um esvaziamento dessa discussão mais estratégica, né, de governo, de país, e isso, de certa maneira, acaba impactando também, né, negativamente nesse processo. Uma outra questão que também acho que vale a pena a gente também dar uma refletida é que no nosso processo aqui de Belo Horizonte, e eu acho até que no Brasil inteiro, a nossa capacidade de reprodução para baixo do movimento foi muito precária o tempo todo. Porque esse grande debate estratégico, essa coisa toda que aconteceu naquele período, a forma de traduzir isso na base social do movimento era muito precária, ou quase não existia. Poucos eram os quadros, ou poucos eram os movimentos que, de certa maneira, levavam aquilo para baixo. Então ficava muito no plano só da liderança, no plano só da chamada elite do movimento. Aquelas orientações, essa discussão com todo esse conteúdo e etc., não chegava embaixo. Nós não tínhamos nem instrumentos, né, ferramentas de comunicação para fazer isso, e tinha também o problema da capacidade de política nossa, de entender, de traduzir e colocar isso para... Então ficou muito também no plano. Eu acho que isso também explica um pouco hoje essa ausência de essa capacidade de mobilização do movimento no atual momento. Ele não foi capaz de garantir o nível dessa discussão para baixo, né? Eu acho que isso é uma deficiência muito mais do movimento do que qualquer outra coisa, né? Tem um outro dado também que me chama a atenção nessa construção, em especial aqui em Belo Horizonte, é que nós conquistamos alguns espaços na cidade, né, conseguimos acertar um conjunto de famílias, e a intervenção do poder praticamente parou ali, né? Ainda não se tem, até discussão no sentido, mas não se tem nenhuma política do pós-morar na perspectiva, inclusive, de capitalizar do ponto de vista do pensamento de cidade, da ideia de cidade, o que vai ser, o que significaria um conjunto ou assentamento de famílias nessas áreas. Então, acho que também faltou e falta ainda na nossa política. Eu acho que agora mais do que nunca vai, né, esse pós-morar, nessa lógica de você não só adequar vamos dizer, a condição de vida da família que saiu de uma casa de um determinado modelo, tipo um outro, verticalizado, condominial, coisa que vale. Mas do ponto de vista mesmo dos conteúdos importantes da necessidade de que se produza a habitação, e esse processo se deve vamos dizer assim, a uma conquista real, né, de luta organizada, de movimento organizado, porque no capitalismo é isso, não cai do céu para nós, ela é fruto de luta, de organização, um processo assim. Bom, só para não ficar prolixo aqui, eu acho que nós vivemos um período hoje que eu acho que vai marcar muito, não só nós, né, mas as próximas gerações, porque a ruptura que se fez, o que está se fazendo no Brasil hoje, do ponto de vista dos direitos, é um negócio violento. Não é uma reformazinha qualquer. Né? Hoje o que está acontecendo, na minha opinião, desestrutura completamente toda e qualquer capacidade do cidadão, nesse estágio que nós estamos vivendo aqui hoje, de sobreviver decentemente num país como o nosso. Sem dúvida nenhuma, aumentará a miserabilidade, os conflitos vão aumentar, e junto com isso a repressão, e junto com isso a criminalização dos movimentos, que já está acontecendo de forma muito concreta e objetiva, principalmente nos rincões desse país.
Então eu penso, pessoal, que toda essa experiência, todo esse acúmulo que nós tivemos nesse tempo, com toda a sua riqueza, assim, tem riquezas de detalhes, que eu até pensei depois, aliás, assim, eu nunca pensei em fazer em PowerPoint, acho que não caiu a ficha, né? Mas eu anotei umas coisas, por exemplo, uma das grandes características do movimento de moradia de Belo Horizonte é que 90% do seu público são mulheres. E isso, olha, pessoal, isso não é qualquer coisa. Você imagina o que nós conquistamos aí de território nessa cidade, de conjuntos habitacionais, de política habitacional, e a principal protagonista foi a mulher. Isso é um negócio assim, impressionante. Você vai hoje em qualquer núcleo organizado de moradia, a presença do masculino é muito pequena. No confronto... que a propriedade só é transferida para a mulher. Exatamente. Então, o Bolsa Família é só para a mulher, e a propriedade do imóvel, né? A vida é só para a mulher. Então, o público tem que ser feminino. Todas as pessoas que me interpelam com essa coisa de educação, que vem de uma classe mais baixa, trazem isso como certeza, que é só a mulher que vai conseguir comprar. Para você ter uma ideia, nos confrontos que nós tivemos aqui, não foram poucos nessa cidade, né? Toda vez que nós tivemos que fazer algum tipo de exposição, tipo a ocupação da igreja de São José, a primeira ocupação da igreja de São José, ficamos lá 19 dias, depois de uma outra com 40 e tantos dias. Ali era uma exposição muito clara, né, da vida das pessoas, né, da questão até subjetiva das pessoas. O sujeito masculino, o sujeito masculino tinha, na verdade, tinha vergonha daquela situação. A grande maioria só apareceu depois que conquistou lá o movimento. Ele apareceu, nós fomos conhecer quando ele chegou lá. Um outro problema que eu vejo também nesse movimento que nós hoje, depois de muito tempo refletindo sobre, é que ele não chegou na família inteira, né? A mulher participava, no máximo ele e o marido, e isso não era também traduzido no interior da família. Isso acabava repercutindo também quando se chegava num conjunto recém-conquistado. Grande parte dos seus ocupantes não tinha a menor identidade com aquela história, né? E, portanto, há um processo também de esvaziamento de um monte de propostas, projetos que vinham desse movimento mais organizado na perspectiva das famílias que estavam ali. Um dado importante que nós nunca pensamos, tínhamos que pensar, todos os conjuntos habitacionais produzidos até aqui foram muito grandes, né? Raríssimos os que foram pequenos nessa cidade. Todos eles com um grande mercado consumidor, e nós não temos um espaço coletivo para nenhuma frente, nem econômica, nem de social. Ele não pensou nisso. E nem o movimento reivindicou coisa dessa natureza. Então, estou dizendo isso, pessoal, para finalizar, deixar aqui essa singela contribuição, dizendo o seguinte, né? Nós estamos vivendo numa quadra muito significativa. Nós não temos outro caminho a não ser buscar a mais ampla unidade no sentido de reverter o quadro que nós estamos vivendo, porque não é só uma questão de modelo de Estado que nós estamos enfrentando agora. Se é um Estado mais ou menos liberal, um Estado mais inchado ou menos inchado. Nós estamos discutindo agora uma concepção de, de sociedade mesmo, de mundo. O que está se colocando hoje como desafio para nós é enfrentar o fascismo, né? Que é toda essa lógica, esse comportamento que nós estamos vendo permear a nossa grande parcela da população brasileira, em relação, inclusive, à relação dele com o seu igual, com a sua, né, com a sua comunidade, com a sua família, com o seu companheiro de trabalho, coisa dessa natureza. Então, isso exige de nós um grau de articulação, uma capacidade de incluir, de trazer para o nosso seio os mais amplos setores para enfrentar o que eu acho que é o principal perigo nosso, que é o fascismo. Junto, e na minha opinião, a forma de enfrentar significa exatamente reerguer a bandeira do Estado Democrático de Direito, que implica em todas essas políticas de inclusão social, dentre elas a política de habitação, que tem capacidade, poder de mobilização. E se esse movimento, se ele conseguir fazer uma reflexão mais aprofundada nesse momento, se ele perceber que é necessário, nesse momento, construir linhas comuns de ação política capaz de reverter, eu acho que tem chances da gente retomar um grau de conquista, de avançar numa coisa nesse sentido. Ontem, aliás, sexta-feira, a União Estadual por Moradia Popular, o Movimento Nacional de Luta, estão chamando a manifestação para o dia 7,
né, o Dia Nacional do Movimento dos Sem Tetos. Então, eles vão fazer uma manifestação, que é entregar um documento na Caixa Econômica Federal, defendendo aí o programa Minha Casa Minha Vida, e inicia uma jornada de luta ali que deve desaguar em dezembro, com um grande encontro, um grande congresso, né, estadual, com o objetivo de pensar uma discussão mais programática desse movimento, nesse novo momento político que vai por aí afora. Então é isso, e obrigado aí pela atenção.